E se eu te dissesse que o poder mais assustador do Scorpion, o famoso Hellfire, vem de pura dor emocional transformada em chama real? Isso não é só um golpe estiloso do Mortal Kombat. Scorpion é Hanzo Hasashi, líder do clã Shirai Ryu, cuja vida inteira foi reescrita pela tragédia e pela influência sombria do NetherRealm. Nesse vídeo, a gente vai mostrar exatamente de onde vêm esses poderes na lore, como a intervenção do Quan Chi e a energia do NetherRealm tornaram isso possível, e depois testar quais partes poderiam, ou não, ser explicadas ou até simuladas por biologia ou tecnologia na vida real. Mas antes de falar de fogo e teleporte, a gente precisa entender como a perda de um homem foi capaz de transformar sua própria existência em uma arma. A vida de Hanzo Hasashi não começou em fogo, mas em equilíbrio. Como grande mestre do Shirai Ryu, ele vivia o paradoxo de ser ao mesmo tempo uma arma e um pai. De um lado, seu clã exigia a eficiência de um predador. As lâminas de Hanzo podiam cortar uma garganta antes mesmo do inimigo perceber o perigo. Do outro, sua casa tinha outro ritmo. O riso do filho pequeno, a calma das noites com a esposa. Ele carregava dois mundos ao mesmo tempo, e por anos conseguiu viver assim. Mas esse equilíbrio frágil foi destruído num instante. O Shirai Ryu foi massacrado, sua família assassinada, sua vida arrancada dele. A culpa recai sobre o clã rival Lin Kuei, ou sobre as maquinações de Quan Chi. Mas em toda versão o resultado é o mesmo. Hanzo morre com tudo que tinha sendo tirado. E na lore de Mortal Kombat, essa morte não é um fim, é um estopim. É aqui que a ciência dá as caras. Quando o corpo humano passa por um trauma desse nível, o sistema nervoso inunda o sangue com catecolaminas, adrenalina e noradrenalina disparando até 10 vezes mais que o normal. A frequência cardíaca pode passar de 180 batimentos por minuto, a demanda de oxigênio dispara e os músculos queimam glicogênio como se estivessem numa corrida pela sobrevivência. Mas no caso de Hanzo, não houve sobrevivência. Essa tempestade biológica na lore não se dissipa, ela vira uma corrente. No NetherRealm, esse pico químico, esse modo de sobrevivência no máximo, é distorcido em algo novo, um fogo permanente de vingança. Quan Chi, na lore do jogo, age como um cirurgião de almas. Ele usa magias de ressurreição para não apenas trazer Hanzo de volta, ele o reconstrói. Imagine pegar um sistema nervoso que devia operar em torno de 37 graus Celsius e forçá-lo até o ponto em que a dor emocional se transforma em combustão literal. Se fosse possível traduzir luto em energia, os números seriam absurdos. 1 quilo de carvão libera cerca de 25.000 BTUs quando queimado. Se cada célula de luto no corpo de Scorpion tivesse essa densidade energética, suas chamas liberariam o calor de uma fornalha inteira a cada ataque. Por isso, no cânone, o Hellfire não depende de oxigênio. É luto transformado em plasma, queimando mais quente que o fogo natural, porque não está preso à química. O que torna o Scorpion realmente aterrorizante é que isso não é só feitiçaria jogada em cima de um cadáver. O fogo está preso à sua memória. Quan Chi engana Hanzo, fazendo-o acreditar que Sub-Zero matou sua família. E assim, funde sua dor a um alvo falso. Cada chama, cada golpe, cada teleporte não é só um ataque. É a reabertura da ferida, repetida sem fim. Ele não apenas canaliza ódio, ele revive a perda a cada luta. Esse ciclo faz sua vingança ser infinita. Em termos de física, é como se sua alma fosse um reator. Um reator nuclear converte cerca de 0,1% da massa do combustível em energia utilizável. O luto de Scorpion, se medido da mesma forma, seria uma reação em cadeia autossustentável, sem fim, sem resfriamento, sem cura. A morte não pode detê-lo porque o NetherRealm converteu dor em poder. Um Revenant não respira, não sangra até morrer, não se fatiga como carne. Ele se levanta sem parar, preso a um ciclo de sofrimento que foi programado nele. É por isso que Scorpion é muito mais do que outro lutador em Mortal Kombat.
Ele é vingança codificada em biologia, tragédia ligada à feitiçaria e fogo transformado em memória. Cada kunai lançado, cada Hellfire invocado, não é só combate. É a repetição do grito final de sua família, projetado em chamas. Esse é o verdadeiro terror da sua lore. Ele não apenas luta, ele revive. E ao reviver, ele destrói. À primeira vista, a lança do Scorpion não parece nada sobrenatural. É só um kunai preso numa corda, algo primitivo perto do Hellfire ou do teleporte. Mas nas mãos de Hanzo Hasashi, virou uma das armas mais temidas da história de Mortal Kombat. Historicamente, o design lembra o Kyoketsu Shoge, uma ferramenta ninja japonesa com lâmina numa ponta e corda ou corrente na outra. Essas armas não foram feitas só para matar, mas para controlar. Com velocidade suficiente, a corda vira chicote, a lâmina corta o espaço e, de repente, o guerreiro pode atacar de 3 a 5 metros de distância. A versão do Scorpion leva isso para o pesadelo. No momento em que o kunai acerta, a corda deixa de ser só um fio flexível e vira uma alavanca de domínio total. Vamos aos números. Se Scorpion arremessar sua lança a 100 km por hora, o pequeno kunai de 0,5 kg carrega cerca de 325 joules de energia cinética. Mais ou menos a força de um soco de boxeador peso pesado direto na carne. Mas o verdadeiro terror começa depois. Quando o Scorpion puxa, a corda funciona como um guincho. Se ele aplicar uma força de 45 kg força, menos da metade da força de um lutador olímpico num clinch, o oponente não é só puxado. Ele é desequilibrado com uma aceleração de uns 5 a 6 metros por segundo ao quadrado, suficiente para causar torcicolo, desorientação e queda antes mesmo do golpe final. E lembra, Scorpion não é só um homem, é um Revenant. Combatentes normais se cansariam depois de umas 10 puxadas, mas ele não acumula ácido lático como a gente. A força dele não cai com a fadiga. Isso significa que cada Get Over Here vem com a mesma precisão mortal, luta após luta, cadáver após cadáver. A lança também ataca pelo medo. Antes mesmo de acertar, sua presença já altera a luta. Os oponentes congelam porque sabem o que vem depois. Psicologicamente, a antecipação da dor aumenta o cortisol no sangue, atrasa reflexos em milissegundos e gera hesitação. Em esportes de combate, 200 milissegundos podem ser a diferença entre bloquear e apanhar. Scorpion explora essa pausa sem piedade. Quando a lança acerta, a vítima já está comprometida, não só pela física, mas pelo terror. E o lore vai além. Às vezes a corda não é só corda, é infundida com Hellfire. Se isso fosse real, a ciência entraria em colapso. A 1100 graus Celsius, a carne humana já começa a carbonizar. Acima de 1500 graus Celsius, músculos e nervos queimam instantaneamente. Imagine ser puxado por dentro e queimado por fora ao mesmo tempo. A dor dobra, queimadura externa e laceração interna. Essa fusão de arma primitiva com energia infernal transforma algo simples em algo imbatível. E ainda tem a frase: "Get over here!" Não é só fanservice, é um gatilho verbal de dominação. Combinar comando com força irresistível transforma o ataque em guerra psicológica. Você não está só apanhando, está obedecendo. A neurociência mostra que, sob estresse, o cérebro reage a ordens com aumento de obediência. Mesmo que por um instante, a mente trava, tratando a voz como autoridade. Scorpion explora isso, fazendo você participar da própria derrota. É por isso que a lança sobrevive como ícone. Não é espetáculo, é inevitabilidade. O fogo e o teleporte podem desafiar a física, mas o kunai com corda está enraizado em tradição e biomecânica. Quando você ouve a corrente cortando o ar, a luta já acabou. Só falta você cair. Imagina se a tristeza pudesse incendiar, não de forma poética, literalmente. É isso que o Scorpion representa.
Sua ressurreição não só deu uma segunda vida, transformou sua perda numa arma. Cada vez que o Hellfire explode, não é combustível e oxigênio se encontrando. É memória queimando. É dor tão intensa que vira chama. Na lore de Mortal Kombat, o Hellfire não se comporta como fogo comum. Combustão normal é química. Oxigênio mais combustível, mais calor igual fogo. Em torno de 800 a 1100 graus Celsius. Mas o Hellfire é descrito como uma chama sobrenatural que incinera corpo e alma. As vítimas caem mesmo sem estarem totalmente queimadas, porque o fogo ultrapassa a biologia. Ele queima a existência. Vamos para os números. Para a pele humana começar a queimar, são necessários cerca de 600 graus Celsius. Para causar queimaduras de terceiro grau que chegam ao músculo, algo em torno de 1000 graus Celsius. Um crematório atinge entre 870 e 980 graus Celsius e demora 2 a 3 horas para reduzir um corpo a cinzas. Já Scorpion faz isso em segundos. Isso sugere que suas chamas liberam a energia de uma fornalha industrial condensada num único golpe. Uma tocha de propano libera 2000 BTUs por hora. Para imitar o Hellfire queimando alguém em 10 segundos, seriam necessárias centenas de milhares de BTUs instantâneos, o equivalente a uma pequena explosão, mas com precisão cirúrgica. O problema? Scorpion libera mais energia em um ataque do que a gente produz em um dia inteiro. Não existe via metabólica, reação química ou processo biológico capaz de chegar perto. As chamas dele não são biológicas, são infernais. E o mais horrível do Hellfire é o preço. Nos quadrinhos de Mortal Kombat X, fica claro, quanto maior a dor do Scorpion, mais forte as chamas. Isso significa que cada vez que ele invoca o Hellfire, ele revive a morte da família, os gritos, o fogo, o massacre. Ele não só incendeia os inimigos, ele se incendeia emocionalmente, sempre de novo. Em termos psicológicos, é como o transtorno de estresse pós-traumático transformado em arma. Normalmente, o trauma paralisa. No caso dele, vira combustível. Daria para imitar com tecnologia? Talvez. Imagina um traje de combate ligado aos batimentos cardíacos. Quando a adrenalina dispara, libera microjatos de combustível inflamável, acendidos por arcos de plasma. Quem vê, pensa que a raiva virou fogo. Engenharia? Possível. Emoção virando chama? Nunca. É por isso que o Hellfire fica no território do sobrenatural. Não é só energia, é emoção convertida em combustão. Representa algo que a biologia não pode fazer, transformar perda em incêndio. Para Scorpion, as chamas são tanto maldição quanto força. Elas destroem os inimigos, mas o acorrentam à ferida que nunca fecha. Cada explosão é um lembrete de que sua família se foi e que só a vingança mantém o fogo aceso. Scorpion não luta só com fogo. Ele reescreve o campo de batalha. Seu teleporte, conhecido como Hellport, é uma das habilidades mais desorientadoras do Mortal Kombat. Num instante ele está na sua frente, no outro aparece atrás, já com o golpe pronto nas suas costas. A explicação? Ele atravessa o Netherrealm, sumindo num ponto e surgindo em outro. Não é velocidade, é atalho. No jogo, isso muda tudo. Bloquear se torna inútil, a distância não protege, e sua percepção colapsa. Mas e se fosse real? Quanto de energia precisaria para rasgar o espaço e reaparecer alguns metros adiante? Resposta curta: mais do que toda a humanidade já produziu. A teoria da relatividade prevê a possibilidade de buracos de minhoca, túneis que ligam dois pontos do espaço-tempo. Parece o teleporte do Scorpion, certo? Problema: para mantê-los abertos, seriam necessárias quantidades absurdas de energia negativa, equivalentes à massa de estrelas inteiras. Para ter uma ideia, manter aberto um buraco de minhoca microscópico, grande o suficiente para passar um próton, exigiria cerca de 10 elevado a 30 joules. A energia que toda a humanidade consome em um ano é só 6 vezes 10 elevado ao 20 joules. Ou seja, estamos a bilhões de vezes de distância de um teleporte desses. E se fosse por tunelamento quântico? Partículas subatômicas podem atravessar barreiras por pura probabilidade.
Mas isso acontece em escalas nanométricas. Ampliar esse efeito para um corpo humano de 90 quilos? As chances de todos os átomos atravessarem juntos sem colapso são tão baixas que é basicamente zero. Mesmo ignorando a física, a biologia complicaria tudo. O corpo humano tem 10 elevado a 27 átomos. Desmontar e remontar isso de uma vez exigiria transmitir mais dados do que a internet inteira já processou. Estimativas: 10 elevado a 28 kilobytes de informação. E um erro mínimo, um átomo fora do lugar, poderia significar colapso celular instantâneo. O lore contorna isso dizendo que Scorpion não se transporta. Ele funde com o Netherrealm, onde espaço e dor são moldáveis. Ele não cruza distâncias, ele as apaga. E isso explica por que ele consegue aparecer atrás de você sem quebrar a física, porque ele não está obedecendo a ela. O impacto psicológico é tão devastador quanto o físico. O cérebro humano prevê o movimento do inimigo cerca de 200 milissegundos à frente. Quando o Scorpion some, seu cérebro projeta para frente, mas ele aparece atrás. Essa quebra de expectativa aumenta o cortisol, desacelera reflexos e te deixa exposto. Em termos de neurociência, ele não só derrota seu corpo, ele hackeia sua percepção do espaço. E ele vai além. No lore, Scorpion pode invocar guerreiros esqueléticos, caveiras flamejantes e revenants, como se comandasse a própria essência do Netherrealm. Isso já é necromancia total, impossível na ciência, mas perfeito na narrativa. Ele não é só um lutador com truques, é uma ponte para outra realidade. A ciência fecha todas as portas. Buracos de minhoca exigem energia estelar, tunelamento quântico é microscópico, desmontar e remontar corpos é impossível. Scorpion só existe porque o Netherrealm permite que a dor quebre regras que nenhum laboratório poderia dobrar. Esse é o gênio do personagem. Seu teleporte não é velocidade, é a prova de que vingança não tem distância. Os poderes do Scorpion só existem porque trauma, manipulação de Quan-Chi e energia infernal se uniram em algo que nenhuma carne poderia suportar. E aí, qual parte você tentaria reproduzir? A lança, as chamas ou a ilusão de dobrar o espaço? Me conta nos comentários. E se curte esses mergulhos de ciência misturada com Mortal Kombat, já deixa o like e se inscreve, porque vem muito mais por aí.